Passamos para as explicações. Primeiro vereador inscrito, vereador Anderson Meireles. Senhora Presidente, senhores vereadores, público que nos prestigia. Senhora Presidente, a semana que se passou foi uma semana diferenciada para a Comissão de Saúde dessa casa do qual eu faço parte, como presidente. Quero relatar que na última sessão dessa casa, esse ano passado, fiz um discurso dizendo da importância e da necessidade de uma agenda propositiva entre o Executivo e o Legislativo para discutirmos alguns problemas da nossa cidade, alguns assuntos, até porque o Executivo não pode, não deve querer governar sozinho. Precisa ouvir o Parlamento. Parlamento esse que tem legitimado pela população a sua representatividade. E demais, essa tribuna ela se torna, diante desse contexto, sagrada, porque nos garante o direito de defesa da nossa população. Falei, senhora Presidente, de que precisamos garantir a governabilidade em nosso município, que passa por um momento difícil, e quero crer que se a senhora subir aquela cadeira, o que está na iminência de acontecer, não sabemos por quanto tempo, mas se isso acontecer, senhora Presidente, gostaria que a senhora tratasse essa casa com respeito que lhe merece. Disse na semana passada que temos alguns temas importantes na nossa cidade, e um deles é o nosso hospital. O hospital da cidade, senhora Presidente, tem apresentado situações que assustam. Passamos uma semana, eu, o vereador Mauro, o próprio vereador Paulo Reis, vivenciando uma situação e vários problemas foram apresentados aqui, e que eu acho que o hospital da cidade precisa fazer parte da nossa agenda de discussão do vereador Paulo Reis. O que estamos vendo, presenciando naquele hospital da cidade, é extremamente assustador, senhora Presidente. Extremamente assustador. O tratamento que os pacientes, já nem digo pacientes, senhora Presidente, eu digo pessoas que estão ali vítimas de uma situação assustadora. Passamos uma semana, principalmente eu, senhora Presidente, passei o final de semana pensativo, diante daquilo que vi, daquilo que presenciei ali, ao acompanhar alguns paciente que teve a vida ceifada. Não quero discutir aqui se houve erro médico, se a cirurgia deu certo, deu errado, mas eu gostaria de discutir aqui, senhora Presidente,
o tratamento que os nossos médicos estão dando aos pacientes que estão dando entrada naquele hospital, senhor presidente. É uma situação calamitosa, desumana. Se fala tanto em humanização da saúde, mas o que nós presenciamos ali são situações de arrepiar o público presente. Tivemos a oportunidade de acompanhar o caso do senhor Artemio, de 47 anos, que passou por uma cirurgia médica, deu entrada na UTI. O médico da UTI receitou uma dieta parenteral caríssima. Sabe o que fizeram? Porque ali na UTI há uma decisão judicial de que quando seja receitada essa dieta, tem que se atender o paciente. Sabe o que aconteceu, doutor? Tiraram o paciente fragilizado da UTI e colocaram no quarto para não ter que atender esse paciente. E sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu por falta de atendimento, por falta do medicamento. Por falta do medicamento. E nós fomos até o hospital, depois de uma denúncia, fomos até o hospital para acompanhar o caso, que não é um caso isolado, diga-se de passagem, senhora presidente. Não é um caso isolado, vários casos desses estão acontecendo no nosso hospital, e nós precisamos tomar providência. Essa casa de leis não pode ficar omissa ao que está acontecendo no nosso hospital da cidade. Doutor Estácio Muniz, quando nós estivemos, conversamos com a irmã daquele paciente, daquela vítima, e aí, senhora presidente, ela nos relatou, conversamos com a enfermeira, conversamos com o médico, conversamos com a diretora do hospital, a senhora Irene, conversamos com a doutora Marcélia, que é a diretora clínica do hospital, que não tinha nem conhecimento do caso do senhor Artemio. Cobramos da Irene o atendimento dessa dieta, e ela disse que não iria atender. Ela disse que não iria atender, que ela não iria tirar de 10 pacientes o dinheiro, o recurso de 10 para atender um. O que eu estou dizendo aqui, senhora presidente, não é invenção minha não. O vereador Mauro testemunhou o que ela disse. A doutora Marcela estava presente. A doutora Marcela estava presente. Ela disse que não tiraria de 10 para atender um. Quer dizer que nesse hospital há uma definição de quem recebe ou não recebe atendimento. E eu não gostaria de dizer isso, que há uma definição de quem deve viver e quem não deve. Isso é assustador. Não quero crer que o prefeito Henrique saiba do que está acontecendo. Até porque, quando nós estivemos no Ministério Público, que o doutor Zé Maurício ligou, o secretário de assessor jurídico, houve um entendimento e o prefeito liberou sim, determinou que se comprasse o medicamento, até porque ele não tinha conhecimento desse caso. Ou seja, ali dentro do hospital há um grupo de pessoas que estão definindo: esse deve receber o medicamento, esse não recebe, esse pode, esse não pode. O que assusta, senhora presidente, é a frieza da diretora daquele hospital de dizer: nós não vamos dar medicamento para ele não, é mais um. Santa Bárbara. Muita honra. Vereador Anderson Menezes, quero parabenizá-los pela sua fala, pelas agendas feitas, o hospital, juntamente com o vereador Mauro, talvez. E quero dizer, vereador, que também recebi algumas denúncias. Nós estamos vendo aí, desde o início dessa direção ali, o que vem acontecendo no hospital. Esses tempos atrás nós estamos sabendo de um moço que perdeu uma perna, teve outros óbitos aí. E eu sugiro, não dá mais para aguentar a situação que está. Eu sugiro que a gente possa estar nos reunindo, mobilizando os vereadores e possamos pedir o afastamento
hospital. Porque não é possível mais a gente ter que esperar acontecer mais um óbito na nossa cidade por negligência médica. Somente, né? Obrigado, irmão. Obrigado pela parte. Gostaria de dizer, senhora presidente, que a situação é assustadora. Era mais um estranho. E se fosse um parente nosso que estivesse ali na situação daquele senhor? Se fosse um parente nosso e temos que ouvir isso, nós não vamos tirar de 10 para atender um, não. Senhora presidente, aquele senhor poderia até vir a óbito, mas o que não poderia acontecer é a direção do hospital negligenciar o medicamento para aquele senhor. Confesso aos senhores vereadores, ao público presente, que eu fiquei mal, senhora presidente. Fiquei mal de ver o estado daquele senhor. O vereador Mauro acompanhou, gesticulando, pedindo socorro, clamando por ajuda. Aquilo me deixou mal, senhora presidente, de ver um ser humano ali, sabendo que havia necessidade de pelo menos estender a mão e dar o medicamento para aquele senhor. Dinheiro tem, senhora presidente, dinheiro tem. Tanto é que depois da determinação do prefeito, se comprou um medicamento. Por que não fez isso antes, enquanto o rapaz estava lá na unidade, na UTI, entrou dia 12 de maio lá e faleceu nessa semana, ficou todo esse tempo sem receber o medicamento? Por que não deu? Não é só o caso do Sabiá, não. Essa semana estamos sabendo de uma criança de 1 mês de vida que foi para Campo Grande de Mal. Quando chegou lá, a doutora ligou para a assistente social do hospital de Aquidauana, cobrando negligência. Por que aquela criança ficou naquele estado e não recebeu atendimento aqui? A criança mais de dias internada no hospital. Estive ontem com o vereador Mauro, a chamada da família de um paciente que está em situação crítica lá no hospital, sem receber a visita do médico que teve lá na quinta-feira e até ontem não havia passado. No quarto daquela, considero vítimas essas pessoas, são vítimas de um sistema que está definindo quem deve e quem não deve receber atendimento ou medicamento. É assustador, São Nilson. Ali estão pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde. Eu e o vereador Mauro fomos na casa desse senhor. É uma família humilde, o senhor campeiro, mas uma família que não tem condições mínimas de pagar uma parte sequer. Eu quero dizer aos senhores que esses médicos que estão ali, ninguém está de graça ali. Ninguém está fazendo nada de graça. Quando nós compramos uma caixinha de fósforo, nós estamos pagando o salário deles, o nosso, de todos nós que estamos aqui. Essas pessoas merecem dignidade. Essas pessoas não podem ser tratadas dessa forma. Essa casa precisa se pronunciar, senhora presidente. Nós estamos cobrando, mas eu gostaria de ter empenho de todos os senhores vereadores para que isso não aconteça mais. Eu digo mais, quando nós saímos na quarta-feira de lá, senhora presidente. Vereador, sim, quando nós saímos de lá na quarta-feira e nós retornamos na quinta-feira, sabe o que a irmã daquela vítima nos disse, senhora presidente? Ao nós saímos de lá, o médico foi lá na sala, no quarto onde ela estava, xingou ela, ameaçou, coagiu ela. Por que ela denunciou? Por que? A senhora humilde, senhora, só precisava ter contato com a família. Ela disse, doutor, mas não foi eu. De fato não foi ela. Eu quero dizer ao doutor que não foi ela, foi outra pessoa que ligou para nós, para os vereadores. Não foi a irmã daquele rapaz. Ela não tem culpa, doutor. Ela não tem culpa. Não foi ela que ligou. E aí, senhora presidente, o médico teve a capacidade de ir lá coagir aquela senhora, de dar uma dura naquela senhora. Ela disse isso para mim. Eu gostaria que essa casa chamasse esse médico para dar as explicações, a ideia para dar as explicações nessa casa. Onde nós vamos parar dessa forma? Onde nós vamos parar dessa maneira, senhora presidente? Ela foi avisada, o vereador Paulo disse: olha, vocês têm que comprar esse medicamento. É uma decisão judicial. Sabe o que ela disse? Eu vou consultar o meu jurídico para ver. Quer dizer que ali eles estão, há uma política
não dá. Os vereadores estiveram comigo lá, nós estamos lá, não tem outra maneira. O que nós vamos fazer? Conselho. Só para acrescentar algumas informações, nós temos uma audiência com o promotor Zé Maurício, na quinta-feira, está confirmado, que é onde nós vamos tirar alguns encaminhamentos. Ou nós vamos constituir uma CPI para investigar este caso específico que o senhor tem, né? Enfim, nós vamos ouvir um parecer dele, também a convocação dessas pessoas citadas ali, a diretora. Eu queria só completar 3 citações que ela disse ali, para ver o nível que ela está. Ela disse que após 3 meses no hospital, ela perdeu a sensibilidade humana. Certo? Isso nos chocou. A pessoa que trabalha ali. E ela disse, quando o Paulo Reis recomendou que ela comprasse a dieta, ela disse: eu tenho uma outra orientação dos nossos advogados. Só para complementar. É isso que assusta, senhores. É isso que assusta, a orientação. Para esse compra medicamento, para esse compra. Parece que nós estamos vendo aquele caso da UTI lá, onde se define quem vive e quem não vive, quem deve viver e quem não deve. É assustador isso. É assustador. A gente pensa que isso acontece só nas grandes cidades, mas está acontecendo aqui que não anda. O vereador Roque estipulou isso. Já vou cumprir, senhora presidente, dizendo que essa semana eu tive contato com uma família que me ligou, a dona me ligou desesperada. Quando nós estamos atendendo esse caso, a dona disse: olha, minha filha está grávida, tem uma semana que ela está vindo e voltando em serviço de parto. E aí, senhora presidente, hoje, essa moça foi encaminhada para Campo Grande, passando mal, correndo risco de vida, porque ela foi uma semana nesse hospital, o médico dizendo que a menina não estava em trabalho de parto. E a mãe dessa família, que é carente, me ligou desesperada: vereador, minha filha está morrendo, correndo risco de perder o filho, morreu criança e mãe em Campo Grande, por essa situação, porque passou uma semana indo nesse hospital e o médico falando que a menina não estava em trabalho de parto e a menina tendo filho, senhora presidente. Era só. Eu acato a solicitação de convocar a diretora e o médico, porém, aguardo essa audiência e a definição da Comissão de Saúde